queridos do terceirão. Pode pegar o caderno de filosofia que hoje tem filosofia para vocês. Vamos fazer a aula 6 e 7 de filosofia. Meditações do Descartes, é uma leitura sobre essa obra. O material de vocês, galera, está muito mais focado em destrinchar as obras, principais obras, né, dos filósofos. O Descartes é um caso mais complexo porque todas as obras dele são importantes para a filosofia, tá? Não que os outros filósofos não sejam assim, mas ele é um caso especial, vamos dizer assim, né? Ele é muito, muito querido dentro da área da filosofia, não é à toa. Dentro desse livro, dessa obra Meditações, que começa já com esse nome incrível, né? Meditações. Literalmente ele fez uma meditação para conseguir chegar nos pensamentos da obra. E quando ele fez essa meditação, ele conseguiu mergulhar fundo no seu pensamento. Alguns diriam hoje que ele mergulhou na sua consciência, né? Onde ele pôde ter noção dos limites da própria consciência dele e até que ponto ele estava reproduzindo o que ele realmente pensava, o que ele realmente acreditava ou um reflexo do que foi ensinado para ele, tá? O Descartes foi um filósofo incrível, ele teve uma colaboração imensa para o iluminismo, tá? Principalmente porque ele criou aquela linha de questionamento, né? De a gente questionar nossas próprias opiniões, ele trouxe de volta isso, né, para a filosofia, uma vez que questionar a existência aí de outros deuses ou questionar a opinião dos outros é uma coisa muito fácil, mas o que é verdadeiramente filosófico? Questionar nossas próprias opiniões, né, galera? Questionar a origem delas. Então, o nome do livro inteiro é Meditações sobre a Filosofia Primeira, referência a Aristóteles, né? Depois eu vou comentar sobre isso, nas quais são demonstradas a existência de Deus e a distinção real entre a alma e o corpo do homem, tá? Então, ele vai retomar a leitura do Aristóteles lá do passado, que a gente acabou de ver, inclusive, aí na Ética Nicômaco, que ele vai basicamente entender a relação do corpo e do pensamento, porque a alma aqui a gente tem que ler como um pensamento, tá, galera? Ele vai fazer essa conexão entre uma coisa e outra, né? Até que ponto se conectam, até que ponto cria uma ilusão, né? Um sobre o outro. E ele vai chamar de... O que ele chama de Deus aqui é a natureza, tá, galera? E se a gente for ver numa concepção de ciências exatas e ciências biológicas, por exemplo, os biólogos, assim como os matemáticos, assim como muitos outros, eles tiraram seus principais estudos e conclusões na observação da natureza. E se essa natureza é um Deus ou não, fica a critério de quem está observando, né? Vale lembrar que o Spinoza também vai considerar a natureza uma espécie de Deus, tá? Mas o Descartes, ele era cristão, tá, galera? Só que ele foi o primeiro pensador aí da história da humanidade que vai criar uma ruptura entre o que é ciência e o que é religião, o que é Estado e o que é religião. Então, eu falo que ele foi um dos primeiros na época dele, tá, pessoal? Porque teve outros filósofos que abordaram isso, lógico. Mas no sentido de separar a ciência de religião, ele foi o primeiro. Eu posso dizer assim, que ele foi o primeiro a fazer uma separação bem lógica e lúcida, tá? Inclusive, a lógica é um instrumento muito utilizado pela filosofia do Descartes, tá? Então eu coloquei aí no slide de vocês o nome da obra completa, que ela foi publicada em 1641, busca construir o entendimento do pensamento e da existência enquanto ser pensante, tá? Então, a primeira meditação dele, eu vou fazendo, no slide tem uma resenha, mas eu vou fazer a leitura aqui com vocês, os fragmentos da obra. Então, vamos lá. Primeira meditação, das coisas que podem ser postas em dúvida. 1. Há algum tempo, dei-me conta de que, desde meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei sobre os princípios tão mal assegurados devia ser apenas muito duvidoso e incerto, de modo que era preciso tentar seriamente, uma vez que a minha vida desfazer-me, né, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões que recebera até então, em minha crença, e começar tudo novamente desde os fundamentos. Se eu quisesse estabelecer alguma coisa de firme e de constante nas ciências, parece-me, porém, ser esse empreendimento muito grande. Aguardei que atingisse uma idade que fosse madura
e que não pudesse esperar outra depois dela, a qual me fosse mais própria de executá-lo. Isso me fez adiá-lo por tanto tempo que agora em diante acreditaria cometer o erro se me empregasse ainda em deliberar o tempo que me resta para agir. Então, olha só que coisa interessante. O Descartes, na primeira frase, assim, né, da obra dele, ele fala sobre todas as opiniões que foram ditas para ele quando ele era criança, né, quando ele era jovem, e que ele acatou como verdade, sem questionar aquelas opiniões. E nesse modo, de qualquer maneira, é como se ele estivesse pensando pelo pensamento dos outros. E ele se preocupa por isso, né? Ele se preocupa porque ele quer ter a experiência própria dele. Segunda questão é que o Descartes não está excluindo a possibilidade dele aprender com os outros, né? Ele só está colocando o estado de dúvida como princípio aí básico. E quando eu falo de estado de dúvida é o seguinte: quando você pensa num conselho que alguém te deu, e aí você para pensar no modus operandi, você vai falar assim: ah, essa pessoa gosta de mim, então ela me deu um bom conselho, né? Mas, gente, às vezes esse conselho é bom para ela, né? Não é bom para você. E aí você colocar nesse estado de dúvida e parar para pensar até que ponto se encaixa na sua vida o que a pessoa disse como aconselhável para você, até que ponto não, é justamente o ponto filosófico que seriam as meditações aí do Descartes. Também vale pensar que ele está fazendo uma crítica direta aí ao senso comum. O que seria o senso comum, galera? Senso comum é quando as pessoas falam baseados em achismo, baseado no que elas acham que as coisas são, mas elas têm zero evidência sobre isso e nem um pouco de confirmação científica, tá? Então, eu vou dar um exemplo de achismo. Recentemente estão fazendo uma pesquisa, né, científica para a cura do Covid-19, né? Para criar uma vacinação que cure a gente. Pessoal, foram pouquíssimas testagens que aconteceram. Então, os cientistas falam, porque eles têm a responsabilidade de manter uma ética da ciência, né? Que essas pouquíssimas vacinas, essas pouquíssimas tentativas não podem ser consideradas um sucesso, uma vez que eles teriam que testar em muitas outras pessoas para ver se tem algum tipo de reação, para ver se alguma pessoa pode, de repente, ter um efeito colateral muito poderoso, porque o que eles estão fazendo é mexer diretamente no sistema imunológico, né, das pessoas. Eles sabem que isso é uma responsabilidade grande, né? Mas o que acontece? As pessoas pegam essa notícia, elas nem abrem, galera. Elas nem se dão o trabalho, muitas vezes, de abrir para ler e falam: olha só, acharam a cura do Covid, tal, tal, tal. E não necessariamente, tá, gente? Não quer dizer que acharam a cura, mas também não quer dizer que não é a cura. O que a gente sabe até então é que a gente ainda está na hipótese, né? Pode ser que seja a cura, mas a gente precisa de tempo, investimento para isso, né? Como o Descartes precisou de tempo e esse tempo no sentido de vida, né, galera? O tempo da nossa vida também é um fator importante aí para a filosofia. Uma vez que você ver o tempo passando, você ver as coisas mudando, você perceber o que deu certo, o que deu errado, te dá uma certa maturidade. É claro que essa maturidade não vem espontaneamente, por isso que a gente tem filosofia, porque essa maturidade não se trata simplesmente de envelhecer e falar: agora eu tenho a razão absoluta porque eu sou velha. Mas na verdade é o contrário, você olhar... Eu acho muito louco isso, né? Os caras que na filosofia envelhecem, eles vão ficando cada vez mais duvidosos, a ponto de colocar em estado de dúvida suas próprias teses, né? E constantemente, né? Enquanto há pessoas que envelhecem e acham que se tornam donos da razão, né? Então, o que acontece aqui no efeito filosófico é o contrário. É aí que você percebe, às vezes, que você não teve razão. Você não vai olhar com um olhar condenatório, tipo: nossa, eu fui um idiota. Porque isso também é exagerar nas emoções, e a gente está falando de um racionalista, né, galera? Um cara que não vai exagerar para uma emoção nem para outra. Ele não vai exagerar para a emoção de de subestimar-se, né, ou superestimar-se, no sentido de nem se colocar muito para baixo nem muito para cima, mas ter uma visão mais próxima do racionalismo aí, que é analisar nosso comportamento, analisar nossa opinião. E para o Descartes, a nossa opinião vem diretamente ligada aí com o nosso comportamento. Logo, a minha conduta diz muito sobre o que eu penso, uma vez que tudo que eu faço é baseado num sistema moral meu, ou, entre outras palavras, é baseado numa coisa que a gente chama de valores, né? São os nossos valores aí no caso, e a gente toma várias atitudes, inclusive decide ter opiniões sobre as coisas a partir desses valores. Então o Descartes ele vai cavar lá no fundo e falar: pera,
Quem que decidiu esses valores para você? Foi você mesmo? Ou foi uma pessoa que te convenceu que aquilo era o melhor para você, né? E se uma pessoa pode te convencer de uma coisa tão íntima quanto os valores, imagina o quão fácil e manipulável você é, né? É o que o Clóvis vai falar. Você não tem brio, né? Que ele fala naquele vídeo que viralizou. Você é fraquinho, você não tem brio, né? Como se você fosse uma pessoa facilmente influenciável, você não tem opinião própria, você não busca ler as coisas e tirar uma opinião sua, você sempre está à margem da opinião do outro, né? Uma coisa é você pedir um conselho, outra coisa é você viver à margem da opinião do outro. Então, muitas vezes, quando a gente se sente perdido, é óbvio que a gente vai pedir um conselho para uma pessoa que a gente confia ou que a gente acredita que é uma pessoa que tem bons pensamentos, né? Mas a possibilidade da pessoa que te deu o conselho também estar perdida naquele assunto é grande. E aí, como que eu sei que uma pessoa pode estar certa ou pode estar errada? Colocando em estado de dúvida. Se o negócio é duvidoso, eu já posso desconfiar. Se eu percebo que é uma evidência mesmo e não tenho que duvidar, aí eu posso me aprofundar e pensar melhor sobre aquele assunto, sobre o que foi dito, tá? Então, segundo aqui. Agora, pois, o meu espírito está livre de todas as preocupações e que obtive um repouso seguro numa solidão tranquila, apliquei-me seriamente com a liberdade de destruir, em geral, todas as minhas antigas opiniões. Ora, não será necessário para atingir esse propósito provar que todas elas são falsas, o que talvez jamais realizasse até o fim, mas visto que a razão já me persuade de que não devo menos cuidadosamente impedir-me de acreditar nas coisas que não são inteiramente certas e indubitáveis, do que nas que nos parece ser manifestadamente falsas. A menor razão de duvidar que eu nelas encontrar será o suficiente para me fazer rejeitá-las todas. E, para isso, não é necessário que eu examine cada uma em particular, o que seria um trabalho infinito, mas como a ruína dos fundamentos traz necessariamente consigo o resto do edifício, atacarei inicialmente os princípios pelos quais todas as minhas antigas opiniões estavam apoiadas. Tá? Terceiro, tudo que eu recebi até o presente como o mais verdadeiro e seguro, eu aprendi dos sentidos e pelos sentidos. Ora, algumas vezes perguntei por esses sentidos eram enganosos. É de prudência jamais se fiar inteiramente em quem nos enganou uma vez. Então, o que o Descartes está falando é o seguinte, né? No parágrafo 2, ele falou o princípio da dúvida, que eu falei para vocês, tá? E aí ele vai dar a fórmula de como você colocar as coisas em dúvida. Então, eu não posso simplesmente colocar tudo em dúvida. É mais fácil procurar a raiz daquela ideia para conseguir entender melhor. Então, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa homofóbica e ela olha um casal LGBT e fala, isso está errado. Como que ela faria para descobrir-se preconceituoso, né? Porque o descobrir-se preconceituoso tem muito mais a ver com a pessoa entender a origem do pensamento dela, como que ela foi ensinada a pensar daquele jeito, de onde veio aquela ideia, do que eu apontar na cara dela e falar, você é homofóbico. Cara, ele não vai ter esse momento, esse método aí do caso do Descartes, preciosíssimo para conseguir colocar em dúvida o próprio pensamento. A reação das pessoas vai ser ficar na defensiva. Filosoficamente falando, ficar na defensiva é coisa de gente ignorante, tá? Então a gente tende a ter um comportamento mais adulto, mais maduro, do que simplesmente recusar tudo que os outros dizem sobre nós. Então, quando ele fala isso, né, de pegar a minha particularidade, analisar ela, e aí falar, poxa, eu estou replicando uma opinião que na verdade não é minha. Foi uma coisa criada lá no século XIX, quando os antigos médicos ali, que eram muito preconceituosos, catalogaram a homossexualidade como uma doença, né? E foi daí que surgiu essa concepção de que é algo errado, que é algo que tem que ser abolido, como se fosse um vírus que tem que ser exterminado, né? E aí eu consigo entender sobre mim mesmo. Nessa posição, automaticamente eu deixo de ser o rei da cocada, porque filosoficamente falando, se você está se sentindo muito superior aos outros, em algum momento você vai cair essa coroa vai cair e você vai perceber que você fez um papel ridículo, né? Então, por isso que ele fala que é bom a gente não confiar muito nos nossos sentidos enquanto sentimentos mesmo, tá? Então, por exemplo, por mais que eu estou sentindo uma sensação agora, um tipo de sentimento agora, pode ser enganoso, pode ser exagerado. Um exemplo, né? Um exemplo básico, assim. Às vezes você vai sentir, sei lá, um tipo de... Pera aí, gente, eu vou ter que dar um pause aqui e aí depois eu volto.